Catimbó do Mestre Chico do Jucá. Autoria do texto: Juremeiro Canindé. Essa pesquisa veio através de uma boa conversa com a senhora Francisca Antônia Pereira, de seus 72 anos. Nascida na cidade de João Câmara. Hoje atualmente ela reside em Natal, Rio Grande do Norte. Dona Chiquinha, como é conhecida, é neta biológica de Francisco de Assis Pereira, conhecido por Chico do Jucá. Francisco de Assis Pereira nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, morou no povoado de Serrinha, na cidade de João Câmara, um lugar bem afastado da civilização, em uma casinha de taipa, dentro da mata. Segundo Dona Chiquinha, ela nos contou a história do seu avô. Seu Chico do Jucá, como era conhecido em seu lugar, teve uma infância muito diferente de uma criança normal. Com seus 6 anos de idade, o menino passou a ver e ouvir coisas do outro mundo, e sua mãe, Dona Expedita, se queixava muito das visões que seu filho tinha, ao ponto de achar que o menino teria um problema mental. Seu Chico do Jucá, durante sua infância, chegou a ver os invisíveis e o mesmo falava com eles. Em um belo dia, seu pai, Antônio Luiz Pereira, que trabalhava no roçado, sempre à tarde antes do sol se pôr, ele chegava, porém nesse dia ele demorou a chegar e sua esposa passou a se preocupar com a demora de seu marido. O menino Chico do Jucá, durante esse tempo, já estava com seus 12 anos de idade quando sentiu e viu uma coisa estranha. Ele foi até a porta, e viu seu pai, dizendo que teria partido, mas seu corpo estava no local onde trabalhava. Nessa hora o menino achou que seu pai teria chegado do trabalho, e gritou avisando para sua mãe: Mãe, o pai chegou. A mãe veio até a porta e não viu o seu marido, e reclamou com o menino, dizendo que ele estava ficando doido. O menino respondeu: Mãe, é o pai sim, ele tá aí na porta bem na sua frente, e ele tá dizendo que a gente vá lá no roçado onde ele trabalha. A mãe ligeiramente olhou para o menino e disse: Chico, deixe de coisa, menino, você viu nada. A mãe, já com os olhos cheios de lágrimas, entendeu perfeitamente o que o menino estava dizendo, o que na verdade era um aviso do seu marido que teria partido desse mundo para outro. Depois desse dia, a mediunidade de Chico do Jucá passou a ser muito mais presente na vida dele. Com seus 16 anos, ele passa a assumir a responsabilidade da casa. Já na sua juventude, começou a se manifestar com as entidades e fazer trabalhos a quem lhe procurava para resolver assuntos espirituais, através de curas. Chico de Jucá não teve uma orientação de ninguém desse mundo, mas foram as próprias entidades que lhe ensinaram as grandes ciências que o mesmo passou a conhecer. Um certo dia, uma senhora que morava em um povoado chamado de Assunção, lhe procurou para se tratar de um enfermo, um caroço que teria surgido na sua perna esquerda. Foi quando Chico do Jucá trabalhou com uma entidade conhecida por Azevém. A entidade, usando o corpo de Chico do Jucá, colocou a boca no caroço e chupou tudo que tinha dentro. Após isso, a entidade lavou a perna da senhora, com água e folhas de plantas amaceradas com a raiz do jucá e casca de jurema. Após o término, a mulher seguiu sua viagem até sua casa normalmente, e depois de alguns dias, ela retornou para lhe agradecer, e lhe trouxe uma cuia de farinha, um jerimum, ou abóbora, e peixes, além de velas para acender em forma de agradecimento aos invisíveis que lhe curaram. Em outra história contada por Dona Chiquinha, neta do catimbozeiro Chico do Jucá, ela diz: na medida em que Chico do Jucá foi ficando conhecido em seu lugar, foram surgindo mais pessoas e com eles, foram para serem curadas, dando espaço para que os falatórios chegassem até as autoridades, e depois surgissem as denúncias. Como muitos sabem, durante esse período, as perseguições eram bem atuantes contra os velhos catimbozeiros, chegando ao ponto de comparar as pessoas que praticavam seus trabalhos espirituais em forma de uma visão diferente da própria Igreja Católica. Essas pessoas eram denominados como bruxos ou praticantes de magia negra. O catimbozeiro Chico do Jucá já era bastante conhecido em seu lugar de origem, por mais que se fosse dentro das matas ou afastado da civilização, mas a polícia cumpria ordens, e sendo assim, através de denúncias por algumas pessoas entendidas, e que não aceitavam outra forma ou visão religiosa, passavam a interpretar o catimbozeiro como uma ameaça. Dessa forma, as leis os favoreciam, e prevaleciam para serem cumpridas.
Chico do Jucá teve que fugir de onde morava e viver dentro do mato durante vários dias, comia o que achava dentro da mata e bebia água quando se tinha o que beber. É impressionante isso, o que faz um ser humano ser culpado de um crime que não cometeu. Após alguns dias, Chico do Jucá, emprenhado na mata, retorna para sua antiga casa, sabendo ele que a qualquer momento, a polícia poderia voltar. Quando a noite chegou, Chico recebeu uma visita de uma entidade, da qual a mesma lhe aconselhou para não se preocupar, porque ninguém iria vir, mas que ele não dormisse dentro de casa, ele fosse dormir distante aos arredores de sua pequena casa de taipa. Chico do Jucá conseguiu fazer por trás de sua casa uma pequena palhoça de vara e a cobriu com palhas de coqueiro, bem próximo de alguns pés de árvores de jucá. Ali mesmo ele passou a fazer suas devoções debaixo dos pés de Jucá, daí já se tira o porquê chamavam ele de Chico do Jucá. Quando ele queria falar com as entidades ou fazer algum tipo de oração, ele sempre ficava debaixo dos pés de Jucá. Tempos depois as coisas voltaram a normalizar, mas ele continuou na mesma rotina. O velho Chico do Jucá conhecia grandes orações, fazia remédio medicinais através de raízes e cascas e folhas, onde com seus conhecimentos introduzia garrafadas, lambedores, chás, banhos de limpezas e descarregos, banhos de caminhos, e tantos outros tipos de remédios e chás. Ao completar seus 40 anos, conheceu uma mulher e com ela viveu e teve 3 filhos, sendo 2 homens e uma mulher. Chico do Jucá faleceu com seus 89 anos, e foi enterrado no cemitério antigo de João Câmara, por trás onde hoje é considerado o cemitério velho, porém, anterior ao cemitério velho, existia outro cemitério mais antigo, aonde Chico do Jucá foi enterrado. Segundo nos contou a sua neta, o que ela teria ouvido do seu pai, que no local onde o catimbozeiro Chico do Jucá teria sido enterrado, era bem próximo de um pé de árvore de jucá, onde a cruz ficou debaixo da árvore. Alguns pertences do mestre Chico do Jucá, ainda se encontra no poder de sua neta, como o exemplo, o rosário confeccionado com lágrimas de Nossa Senhora, uma bengala de pau de jucá e seu chapéu de couro redondo. Esse texto tem como pesquisa, através de uma descendente biológica, sua neta. Autoria do texto: Juremeiro Canindé.